Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, tudo certo? E voltamos aí para falar de mais uma ferramenta estratégica que nós vamos utilizar. Hoje vamos falar da 5W2H, uma ferramenta estratégica muito utilizada principalmente para pequenas e médias empresas. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e dar o seu joinha para nós continuarmos aí o desenvolvimento dessa disciplina de estratégia para pequenas e médias empresas e você compreender um pouco mais sobre essas ferramentas. Vamos lá então? Pessoal, hoje nós vamos falar dessa ferramenta aqui, ó, 5W2H. A ferramenta do 5W2H ele consiste mais em um plano de ação, pessoal. E aí vale uma referência de nós sabermos diferenciar o que é um plano de ação de um planejamento estratégico. É diferente porque o plano de ação ele tem um horizonte de curto prazo. Já um planejamento estratégico você tende a entender que tem um horizonte um pouco maior de implementação aí, digamos de médio a longo prazo. Então, o plano de ação 5W2H é um plano mais de curto prazo, porque não se desdobra um planejamento estratégico propriamente dito, e você consegue, sendo de curto prazo, você consegue modificá-lo assim que há necessidade. Então, é um plano em constante mutação. Vamos lá para o seu significado, né? 5W, professor, logicamente a nomenclatura ela é original em inglês, então nós vamos aí destrinchar essa ferramenta um pouquinho, beleza? Então, começando aí, what? O que? O que deve ser feito no meu plano de ação, né? Acompanhe comigo aí. Quais as estratégias que eu vou utilizar para eu desenvolver o meu negócio? Porém, a primeira que você precisa entender o que? Qual que é a ideia principal do seu referido plano? E aqui, pessoal, nós podemos fazer uma analogia com o que nós já vimos, né? Se você não viu, volte lá nos vídeos, nós já falamos sobre missão, visão e valores. Então dá para entender como está esse what com a missão das empresas, né? O que aquela empresa, qual que é a ideia principal, qual que é o seu objetivo principal, né? Para que aquela empresa é construída. Então, se você conseguir comutar esses significados, você vai entender um pouco mais do seu objetivo principal e da ideia do seu negócio. E pessoal, essa primeira, o what, com certeza, assim como a missão, todos os funcionários devem compartilhar, devem entender de uma forma que fique bem clara, né, qual que é o objetivo principal. Eu coloco aqui para vocês, ó, e desse objetivo ele deve ter um plano muito claro, né, para as pessoas, os próprios colaboradores da empresa compreenderem. E também, quando nós estamos falando de plano de ação e falamos do que vai ser elaborado, o que vai ser feito, a ideia é que você tenha em mente algo que seja palpável, um número, como que eu coloquei no exemplo para vocês aí. Ah, professor, então o meu objetivo é aumentar as vendas da minha empresa. Tá, mas aumentar as vendas em quanto? Então é ideal que você tenha esse parâmetro para ficar muito mais claro para os seus colaboradores também perseguirem a meta. Olha o que eu coloquei, aumento das vendas em 20%. Então fica muito mais palpável essa meta dela ser atingida, beleza? Continuando aí, o why, por quê? Por que será realizado esse plano de ação? Né? Qual a motivação, as justificativas para o meu plano? Professor, como assim? Você tem que entender o porquê para saber qual que é a motivação que vai levá-lo a traçar esse plano de ação, a traçá-lo e a executá-lo. E aí, obviamente, você precisa de ter algumas motivações, que eu coloco aí barra justificativas, ó, se você acompanhar comigo, para o seu plano. Voltemos lá ao exemplo do aumento de 20%. Por que eu quero aumentar as minhas vendas em 20%? E aí você entra no why.
né, aumento das vendas em 20% fará com que minha empresa cresça no mercado e aumente os meus lucros. Beleza, você já tem a ideia e a motivação do porquê fazer esse plano de ação. Continuando aí, pessoal, where, onde, né? Aonde esse plano ele será executado? Esse plano de ação meu, ele terá um meio virtual, né? Será executado meio virtual ou físico. Então você tem aí, ó, as opções que podem, né, ajudá-lo a traçar o seu plano de ação aí. Um exemplo, eu coloco aqui, ó, o mesmo exemplo que nós tentamos utilizar para todos os 5W2Hs para você entender um pouco melhor. Continuando com aquele exemplo do aumento das minhas vendas, né? Para crescer no mercado, precisamos captar novos clientes. E aonde que eu vou fazer essa captação? Vai ser no boca a boca, fisicamente, né? Carro de som, propaganda no corpo a corpo, ou eu vou optar por esse marketing, essa aproximação com o meu cliente pelo meio virtual, utilizando a internet? Então são perguntas, questionamentos que devem ser feitos aí. When, quando a tarefa será realizada e entregue? Se você observar aí, eu vou até marcar aqui para vocês, entre parênteses, cronograma, ou seja, qual o cronograma que eu vou fazer com o cumprimento de prazos, né, para as tarefas começarem e acabarem. Ou seja, eu estou montando todo um cronograma para que seja entregue em tempo hábil essas tarefas. Então é uma forma de você ter um controle ali do lapso temporal desde a implementação até a execução e finalização da tarefa. Então, qual o prazo? Né? Eu coloco para vocês aqui, ó, delimitar o prazo. Então, tanto é que eu coloco aqui no exemplo, ó, quais são as datas estabelecidas para realizarmos cada tarefa do plano de expansão da minha organização. Então, pegando aquele exemplo, né, de aumentar as vendas, de crescer a minha empresa, de expandir, quais são as datas estabelecidas para realizar todas as tarefas dentro daquele plano de ação traçado. Isso é muito importante, você ter já ali como controle as datas pré-estabelecidas. Para quê? Para o seu planejamento ele ficar de uma forma que você consiga executar todas as atividades no prazo previsto. E também, obviamente, as datas elas são muito importantes para as pessoas que estão executando o plano juntamente com você, no caso, os seus colaboradores. Beleza? Passando para o próximo aí, who? Quem? Então, quem vai executar o plano? Quem serão essas pessoas para cada tarefa? Professor, mas eu devo delimitar todas aí? Sim, pessoal. O ideal aqui, nessa ferramenta de plano de ação do 5W2H, é que você consiga delimitar e definir quais são as pessoas, quais são os seus colaboradores que vão trabalhar em cada tarefa. Por quê, professor? Porque também fica muito mais fácil, olha aí, para você solicitar informações de cada colaborador seu, né? O que você vai cobrar, de quem, então fica muito mais tranquilo. Cada atividade deve ser executada por um responsável. Fica muito mais tranquilo de você controlar o que está sendo feito e também de você solicitar as informações necessárias para a consecução aí do seu plano de ação. E por fim, nós temos os dois Hs. O primeiro H é o how, né? Como você vai executar, só tirando isso daqui, como você vai executar o plano de ação, e aí eu tenho os procedimentos e etapas, e aí eu coloco entre parênteses para vocês o fluxograma, porque o fluxograma ele é muito importante para você saber quais são os prazos, qual atividade está sendo realizada, qual que já terminou,
qual atividade às vezes está no meio, o que precisa fazer entre uma atividade ou outra. Ou seja, como que você vai estabelecer isso, professor? Dentro do fluxograma, todo que vai conter as atividades, o passo a passo, né? Eu coloco aqui para vocês, ó, como exemplo, o passo a passo definido resumidamente. Coloco resumidamente porque a ideia do plano de ação é ele ser um pouco mais curto. Então, aquele passo a passo resumido de o que vai ser feito em cada etapa e, obviamente, esse passo a passo ele deve ser alimentado por todos os colaboradores, beleza? E por último aí o how much, né? O quanto é a estimativa lá de quanto será gasto para implementar o meu plano de ação. E como fazer, né, esse how much? Ou seja, qual que é a maneira mais prática de eu entender o how much? Você simplesmente abrindo aí uma planilha de custos, onde você vai envolver o gasto de todas as etapas do projeto. Então fica muito mais fácil, a partir do momento que você tem uma planilha de custos, de você realizar o controle, né? Fazer a gestão mesmo do how much aí, de quanto está sendo gasto em cada etapa do seu projeto. Beleza? Então, a partir desses 7 pontos que nós vimos agora, né, devidamente, previamente estabelecidos por você, pelo CEO da empresa, você pode, né, ter essa capacidade de construir um mapa de atividades. O mapa de atividades é um mapa construído a partir desses 7 pontos. Então fica muito mais fácil, mais palpável de você visualizar aquela estratégia, aquele seu plano de ação no todo. Por quê? Otimiza os tempos, né, o prazo e os recursos também que vão ser gastos, já que vai estar tudo controlado. Cria uma maior sinergia entre os responsáveis, os colaboradores do plano de ação. Por quê? Porque eles vão poder, né, opinar durante todas as etapas do plano e permite o acompanhamento dos resultados. Por que o acompanhamento? Porque como você já vai ter um mapa de atividades todo pronto, fica muito mais fácil de controlar a execução e os resultados desse plano de ação. E por fim, pessoal, né, eu peguei um exemplo aqui muito interessante de uma loja de roupa online, né? O que será feito, por que será feito, onde, quando, por quem, como e quanto. Então você tem aqui os 5 Ws, 2 Hs. Só para a gente entender aqui, né, você parte sempre do pressuposto aqui, que é o primeiro, né, que é o que? A partir desse pressuposto, você tem aqui, são 2, né, essa linha de cima e essa linha de baixo que você vai seguir mediante o que foi traçado, né? Depois você dê uma olhada com calma nesses exemplos. Vamos falar só da parte de cima aqui, a criação. O que será feito? Criação de um website com marca no site de vendas. Por quê? Né? Onde os consumidores podem visitar, fazer compras. Aonde será feito? Sempre online, né? No servidor tal lá, que ele coloca em minha loja, é um exemplo fictício. Quando, olha a importância, de 7 de julho a 7 de agosto, então você precisa ter uma data. Por quem? Os sócios, gerente de tecnologia, como? Será feito? Vai ser feito mediante contratação de uma agência, né? Então você vai contratar aí um domínio específico. E quanto isso custará? R$ 2.500 à vista, parcelada. É ideal também que você consiga colocar aí como que será feita esse custeio. Pessoal, então nós ficamos aí, falamos hoje, destrinchamos um pouquinho aí da ferramenta 5W2Hs. Muito interessante aí para o planejamento estratégico de micro, pequenas e médias empresas. Senhores, até o nosso próximo vídeo.